Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Hoje a gente dá início a mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando que nessa primeira vertente a gente está trabalhando com liderança, propriamente dito, certo? Hoje a gente vai adentrar em teorias de liderança. Nossa agenda para a aula de hoje, né? Eu vou falar rapidamente, só para relembrar o que a gente conversou na última semana, só para situar como as aulas elas acabam acontecendo semanalmente. É sempre bom a gente refrescar o que foi falado na última aula, né, para que a gente possa dar sequência. E hoje a gente vai adentrar nas teorias clássicas de liderança. Né? A ideia é trabalhar um pouquinho com a teoria dos traços e adentrar um pouquinho na abordagem comportamental. Lembrando que com relação à abordagem comportamental são diferentes teorias, né? Então a gente vai passar por diferentes vertentes de estudos que tiveram ênfase na abordagem comportamental. Então, para a gente entender um pouquinho dessa diferença, principalmente entre essas duas primeiras que nós vamos trabalhar a partir de hoje, eu vou apresentar para vocês um panorama histórico, né, para que a gente tenha essa visão dos momentos em que elas prevaleceram, e a partir dessa visão dos momentos que elas prevaleceram, para que vocês tentem criar analogias com outros momentos da história no que tange a gestão de operação, no que tange a qualidade, fica importante para que a gente consiga fazer essa conexão, certo? O que nós trabalhamos na última aula, só uma breve recapitulação, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de liderança, né? Que é um fenômeno social relacionado a um processo de influenciação, essa capacidade de influenciar para fazer com que aqueles meus liderados, aqueles indivíduos atinjam objetivos pré-determinados, certo? A gente viu um pouquinho também a importância da gestão dos recursos humanos, certo? E como a liderança ela é importante dentro dessa gestão de recursos humanos, né? Na busca para fazer com que o colaborador ele se mantenha sempre, se não sempre, na maioria do tempo, motivado para desempenhar as atividades. E vocês trouxeram alguns causos, né? Já vivenciados ou que já viram, que já escutaram, que enriqueceu a importância da liderança, dessa gestão dos recursos humanos no ambiente organizacional, nos sistemas produtivos, certo? A gente viu também, pessoal, a importância da liderança para tentar buscar equilibrar os interesses de todos os envolvidos dentro do sistema produtivo, certo? Então, o líder ele precisa administrar, digamos assim, os interesses dos superiores, precisa administrar os interesses dos colaboradores também, tentar encontrar esse equilíbrio para tentar atingir um objetivo produtivo, uma meta, ele precisa também levar em consideração os anseios, os desejos e as necessidades dos colaboradores, para que a partir desse equilíbrio o processo ele possa acontecer e a organização ela possa caminhar dentro dos objetivos que foram previamente estabelecidos. Então a gente principalmente tentou trazer esse panorama, né, da importância da liderança dentro da gestão dos recursos humanos, o conceito e sim a liderança e a diferença entre liderança e chefia, né? Então a gente viu que o termo chefe está relacionado à abordagem formal. O que é a abordagem formal? A estrutura formal. Normalmente é aquele indivíduo que está em um cargo superior ao meu, certo? E que exerce uma autoridade, um processo de autoridade com relação aos seus subordinados. A gente viu também que nem todo chefe ele é um líder, certo? Muitas vezes a autoridade de um indivíduo ela só existe e a condução de uma equipe ela só existe em função da autoridade formal que ele carrega, digamos assim, na carteira dele, né? E o cenário ideal, como a gente viu na última semana, é quando esse chefe, quando esse indivíduo, dentro da estrutura hierárquica, ele é nosso superior e ele conduz a equipe, ele também é um líder, né? Então ele tem essa capacidade de condução da equipe, de entender, de buscar melhorar, de buscar otimizar, de coordenar, de ter empatia pelos colaboradores. Então o cenário ideal é quando se une, né? O cargo formal, a estrutura formal, com essa capacidade de condução de uma equipe, não só para atingir os resultados que são esperados, né? Mas muitas vezes para ultrapassar esses resultados, para otimizar o processo, para extrair, para capacitar, para otimizar um colaborador, para desenvolver um colaborador, como a gente conversou na última semana. Então, isso, em linhas gerais, pessoal, foi o que nós trabalhamos na última semana. A gente findou nossa aula nessa comparação
entre liderança e chefia, então essa diferenciação ela precisa ficar clara, né? Remeteu a chefe, ele só é chefe primeiro por causa da estrutura formal, do cargo formal, certo? Da estrutura hierárquica. Nem sempre esse chefe vai ser um líder. Para que ele seja um líder, ele precisa adentrar em tudo naquelas características que nós discutimos na última aula. Certo, pessoal? Recapitulamos nossa última aula, os pontos que nós trabalhamos na última aula. Tranquilo para todos? Dê um okzinho aí, por favor. Ok. Ok, professor. Perfeito. Então, hoje, pessoal, como eu mencionei para vocês anteriormente, hoje a gente vai começar a trabalhar com as teorias de liderança, né? O que são as teorias de liderança? Antes, buscava-se identificar por que aquele indivíduo se tornou um líder. Quais são as características deles? O que é que ele tem que ele consegue conduzir uma equipe, conduzir um conjunto de indivíduos para atingir os objetivos, certo? Então a gente vai entender como as teorias elas tentaram traçar esse perfil dos líderes, né? E como elas mudaram, né? Se modificaram ao longo dos anos. Tradicionalmente, existem três grupos de teorias basilares, né? Certo? Que são consideradas as abordagens tradicionais, que é a teoria dos traços, certo? A abordagem da personalidade, a abordagem comportamental e a abordagem situacional ou contingencial. Essas três aqui são consideradas as abordagens, digamos assim, as abordagens clássicas no que tange as teorias de liderança, certo? Só que com o passar dos anos, com o desenvolvimento dos estudos, novas abordagens foram surgindo, né? Então, abordagem carismática, transformacional, transacional, entre outras. Então, a gente vai partir na aula de hoje a partir dessas abordagens clássicas, certo? E findamos essas abordagens clássicas, a gente adentra nas novas abordagens, nas abordagens que surgiram a partir dessas basilares, certo? Do ponto de vista histórico, pessoal, isso aqui é só um esquema para a gente ter uma breve descrição dos momentos em que elas aconteceram, né? Então, por exemplo, a teoria dos traços, né, que ela é centrada, digamos assim, na personalidade do indivíduo, nas características diferentes que o indivíduo tem, que faz com que ele se torne um líder, ela surgiu ali entre meados de 1904 e 1948, certo? Só que essa teoria aqui, com um dado momento da história, principalmente ali a partir da década de 40, ela recebeu algumas críticas, certo? Então a gente vai entender um pouquinho dessas críticas. E adentrou-se na abordagem comportamental. Então a ideia agora, se antes aqui na teoria dos traços o foco era nas características da personalidade do indivíduo, aqui a partir da década de 50, o foco passou a ser no comportamento daquele indivíduo, certo? Como ele lidava com o seu grupo, certo? E a partir dessa interação, a partir do seu comportamento, como isso norteava o seu processo de liderança. Certo? Isso perdurou ali, até a década de 70, predominantemente, né, o seu, digamos assim, o momento é que ela ficou em destaque, e a gente entrou nas teorias situacionais, né? Aqui, também chamada teoria contingencial, a ideia era que o perfil de liderança do indivíduo, ele era capaz de mudar, certo? De se adaptar a diferentes cenários. O que é que a gente precisa ter em mente com relação a essas teorias, principalmente essas teorias clássicas? Que uma teoria, digamos assim, ela não exclui a outra, elas não são mutuamente excludentes. Muitas vezes, no contexto do trabalho, a gente vê que essas teorias elas se fazem presentes, certo? A gente vai ver, em dado momento na nossa aula de hoje, um exemplo claro disso, né? De como uma teoria ela é uma base para outra teoria. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho da diferença entre essas teorias, antes de adentrar nas novas abordagens que surgiram ali a partir da década de 1980, predominantemente, certo, pessoal? Então, hoje a gente começa aqui com essas abordagens clássicas para a gente começar a ter esse entendimento. Primeira teoria é a teoria dos traços, certo? Então, a teoria dos traços, também chamada de abordagem da personalidade,
ela é considerada a primeira abordagem clássica. Então, antes de explicar esses pontos, vou fazer um breve resumo. Qual a ideia dessa teoria? Ela diz o seguinte: para que o indivíduo seja um líder, ou ele só é um líder em função de características diferenciadas que ele possui, certo? Em comparação com a maioria dos indivíduos, e que essas características diferenciadas que ele possui são características que ele nasceu com ela, certo? São características inatas àquele ser, certo? É algo peculiar dele. Dentro dessa abordagem aqui, dos traços de personalidade, a liderança não era um processo, digamos assim, contínuo, né? Em que o indivíduo vai galgando experiência, vai amadurecendo, vai melhorando o processo de condução dos liderados, não. Nessa teoria, que é a primeira teoria que, a partir do início do século XX até ali a década de 40, o foco era as características que esse indivíduo tem que o fazem líder são características singulares, diferenciadas, e que elas só existem porque elas são natas àquele indivíduo, certo? Então ela fala que os traços físicos, como estatura, aparência, características de personalidade, autoestima, estabilidade e aptidões diferenciam os líderes de não líderes. Pegando esse exemplo aqui dos traços físicos, quando a gente vê, para quem já assistiu o filme de Chaplin, né, Tempos Modernos, por exemplo, o supervisor, certo? Como era a figura do supervisor naquela época? O supervisor era tido como um líder, certo? O líder da operação que precisava controlar aquele processo. Então, os supervisores, à época, eram aqueles indivíduos que eram muito fortes, né? Então, a característica singular daquele indivíduo que fazia com que ele estivesse numa função de liderança era a aptidão física, a estatura, a aparência, certo? Era um traço daquele indivíduo, era uma característica daquele indivíduo que fazia com que ele era um líder naquela época, né? Certo? Nesse tipo de abordagens, né, como eu mencionei agora há pouco, a liderança ela é algo nato, certo? Então, tantas características físicas, mentais, que fazem de um indivíduo ser um líder, partindo do pressuposto dessa abordagem, é tudo que é inerente a ele, seja da sua personalidade, da sua aparência, enfim, certo? Então, como eu mencionei também, a liderança não é um processo de construção, é algo que o indivíduo já carrega. Então, se ele é um líder, certo? Com base nessa teoria, ele só é um líder em função dessas características diferentes que ele tem, que ele nasceu com ela, ele não desenvolveu. Essa teoria não admitia o desenvolvimento de um processo de liderança, certo? Então, só para fortalecer essa informação, então o indivíduo ele já traz consigo essas características, certo? Então, essas pessoas, elas não são comuns. Elas possuem tantas características físicas quanto de personalidades especiais. E são essas características diferenciadoras, que são os facilitadores de um papel de liderança, né? Então, se todos os indivíduos têm características em comum, eles não têm condições de conduzir uma equipe, por exemplo. Mas se tem um indivíduo que tem uma característica especial, uma característica peculiar, certo? Isso vai fazer com que ele se diferencie, e ao se diferenciar, ele tem capacidade de conduzir uma equipe, certo? E aqui, pessoal, mais um ponto, apresenta traços de personalidade considerados como profundos, responsáveis não só por fazê-los emergir, mas como mantê-los também em suas posições. Ou seja, as minhas características que eu já tenho, que eu já possuo, que me diferencia dos demais, que faz com que eu me destaque em meio à maioria dos seres, por exemplo, que me fazem ser diferentes para conduzir uma equipe, são essas mesmas características que me fazem ter sucesso ao longo do tempo no processo de condução de equipes, certo? Então, relembro, né? Reitero, essa é a primeira abordagem, a abordagem clássica lá do início do século XX, certo? Em que a liderança não era um processo construído, processo inato ao indivíduo, certo? Que ele possuía essas características já consigo, certo? E eram características que os diferenciava ou que o diferenciava das demais pessoas, certo? Com relação até aqui, eu consegui passar para vocês qual é a ideia principal da teoria dos traços. Vocês conseguiram ter esse entendimento? Me deem um feedback aí, por favor.
Ficou claro aí para vocês, pessoal? A ideia principal da teoria dos traços? Positivo, professor. Perfeito. Beleza, Jardel. O Cícero também falou aqui no chat. Então, caso eu explique alguma coisa, ou tenha sido muito rápido, eu não tenha tempo de vocês terem assimilado a informação, vocês avisam aí que eu explico novamente, não tem problema nenhum, tá certo? Aí a gente chega aqui, pessoal, o que eles falavam de traços à época, né? Algumas características a partir de estudos que foram realizados para tentar caracterizar, né? Quais são essas características principais que norteiam esses indivíduos, né? Então, por exemplo, autoconfiança, ambição, inteligência, extroversão, energia e vitalidade, carisma, motivação para o poder social, integridade, tolerância ao estresse. Então, se o indivíduo, além dos aspectos físicos, como eu mencionei aquele exemplo anteriormente, se ele possuía essas características aqui, né, que à época os diferenciava da maioria, permitia ou possibilitava que ele tivesse a capacidade de conduzir uma equipe, né, porque eram características inatas àquele ser, né, eram características que os diferenciavam. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, né, com base nessa explicação. Um conjunto de características inatas ao indivíduo garante uma liderança eficaz? Me auxiliem aí nessa resposta, por favor. Qual é a ideia da pergunta? Eu tenho uma série de características aqui. Por exemplo, eu ser inteligente, eu ser carismático, eu ser íntegro. Eu tenho essas características inatas comigo. Isso garante que eu vou ser um líder eficaz, que eu vou conduzir a minha equipe para atingir os objetivos estabelecidos? Me deem esse suporte aí. Vocês podem responder pelo chat também. Sim, não. Uma justificativazinha maior, caso queiram abrir um microfone. Pergunta bem simples. Se essas características garantem que o processo de liderança vai acontecer da melhor maneira para atingir os objetivos. Professor, boa noite. Pode falar. Eu acredito que ajudam. Agora que vai garantir, não. Garantir não vai garantir, não. Mas ajuda. Leandro, perfeito. Já registrei aqui a resposta do Leandro. Mais alguém? Eu acredito que não. Fagner, boa noite. Eu acredito que boa não, noite. Porque precisa necessariamente do apoio da equipe também, né? Perfeito, Fagner. Mais alguém? Então, acho que com essas duas respostas já dá para a gente seguir, né? Então, em suma, o que é que vocês falaram? Que essas características, elas são um elemento importante, certo? Para que o indivíduo se torne um líder, mas existem outros fatores que vão fazer com que a liderança ela seja eficaz ou não, certo? Então, essas respostas que vocês deram agora foram justamente as críticas que surgiram a essa abordagem à época, né? Como pode uma liderança estar relacionada única e exclusivamente às características de um indivíduo, né? As características que ele já nasce com ela, ele nem desenvolve, ele já nasce, certo? Então foram essas críticas que vocês, entre aspas, explanaram, né? Essas explanações que vocês fizeram que se alinham com as críticas que surgiram a essa abordagem à época. Então, falando um pouquinho das críticas que essa teoria, digamos assim, sofreu, primeiro ponto, a teoria dos traços foi foco dos estudos por muito tempo, certo? Como eu mencionei a vocês. Quando chegamos ali em meados da década de 40, ela acabou sofrendo críticas ainda maiores, que acabou entrando um pouco em declínio. Por quê? Primeiro ponto, um conjunto de características não pode ser sinônimo de sucesso. Como eu ser inteligente, ser carismático, ser íntegro, vai me dar garantia de que eu vou conduzir uma equipe da melhor maneira possível, certo? Então, os estudiosos, à época, eles começaram a perceber isso que vocês reportaram para mim agora há pouco, né? Que, só essas características, isso aí não é suficiente, não. A gente precisa analisar outros aspectos para certificar de que um líder, ele é líder em função de tais fatores, certo? Então, primeiro ponto aqui, um conjunto de características, certo? Não pode ser
um sinônimo de sucesso, certo? Segundo ponto aqui, ó, diferentes líderes com diferentes traços de personalidade podem ser bem-sucedidos no mesmo contexto. Então, se a gente tem uma dada situação, um dado sistema produtivo, certo? Em que indivíduos com certas características, vamos pegar esses exemplos aqui, com autoconfiança, tolerância ao estresse, carismático, integridade, ele não deu certo naquele ambiente com aquela equipe, isso não quer dizer que um indivíduo, por exemplo, com outro indivíduo com essas mesmas características consiga ter êxito. Aí a gente adentra mais uma vez no que vocês mencionaram agora há pouco, né? Que além dessas características inatas ao indivíduo, entram outras variáveis que ajudam nesse processo de condução, certo? Então, além dessa presença do conjunto de características, que ela não pode ser um sinônimo de sucesso, além de que diferentes traços de personalidade, eles podem ser bem-sucedidos no mesmo contexto. Primeiro ponto, último ponto, não existe um traço universal que possa prever a eficácia da liderança. Ou seja, não tem um checklist de características que o indivíduo tem que ter, certo? Que vai certificar, por exemplo, de que o processo de liderança vai acontecer da melhor maneira possível, certo? Vai acontecer da maneira que deveria acontecer. Então, essas foram algumas críticas que começaram a surgir com relação a essa teoria, certo? Aí a gente chega no que o Leandro falou primeiro. Alguns traços, ou seja, algumas características que o indivíduo possui. Então, por exemplo, se eu tenho uma capacidade de uma oralidade boa, se eu tenho empatia, se eu tenho uma boa relação com os meus colaboradores, certo? Isso tende a aumentar uma probabilidade, certo, de um indivíduo se tornar um líder. Mas essas características, elas não são garantias de sucesso, certo? Então, foram outras críticas que surgiram nessa teoria dos traços, certo? Conclui-se também que essas características brasileiras, elas não são suficientes para o sucesso. Elas são uma condição prévia. Ou seja, se eu tenho essas condições, essas características, esses elementos, eu tenho talvez uma predisposição maior em conduzir uma equipe de uma maneira mais eficaz que um indivíduo que não tem essas características, por exemplo, certo? Então, para finalizar aqui, pessoal, com relação a essas críticas, essa teoria ela é bastante relevante para identificar o surgimento da liderança, certo? Mas não para definir a eficácia, certo? Então, isso, voltando ao que o Fagner e o Leandro falaram, que a teoria é importante, porque, claro, vai ter uma predisposição, tem características que são importantes, mas elas não vão dar essa garantia, né? Tem outros fatores, como, por exemplo, o Fagner falou, que a equipe em si, a organização em si, a estrutura organizacional, certo? Que acabam influenciando na forma como esse indivíduo, ele, digamos assim, se relaciona com a equipe e permite que o processo aconteça. Perguntinha para vocês. Teoria dos traços. Ficou claro? Antes de fazer uma breve recapitulação. Sim, professor. As críticas com relação à teoria dos traços também ficou claro que, antes de fazer essa pergunta, acho que teve algumas pessoas que chegaram depois, né? Muita gente chegou depois, só para eu ter uma noção aí, que não pegou a parte inicial da explicação. Só para eu ter, caso sim, eu posso fazer uma explicação rápida novamente, mas eu preciso que vocês se manifestem aí no chat, certo? Podem colocar uma interrogaçãozinha, um okzinho, que aí eu faço uma breve explanação sobre a teoria dos traços, que é a primeira teoria, né, a primeira abordagem acerca das teorias de liderança. Preciso apenas que vocês se manifestem. Beleza. Então, só voltando aqui, ó, fazer só uma breve recapitulação do que a gente está falando, certo? Sobre esse ponto de vista aqui histórico. Então, pessoal, a partir da aula de hoje, certo, a gente vai começar a trabalhar sobre as teorias de liderança. Ao longo dos anos, né, buscou-se estudar o perfil, né, para tentar traçar o que fazia um indivíduo se tornar líder, né, identificar as características, identificar todo esse contexto que favorecia que o indivíduo
ele conduzisse uma equipe, certo? Então, dentro dessas teorias de liderança que a gente vai trabalhar, tem as chamadas teorias clássicas, certo? Que são essas três aqui, a teoria dos traços, certo? Que predominou ali até a década de 40, né? Já perto do início da década de 50, certo? Essa aqui eu explico mais sucintamente logo em seguida. A partir da década de 50 até a década de 70, o estilo de liderança centrado nas abordagens comportamentais, que era como o comportamento do indivíduo diante dos seus liderados, né, nessa troca que existe constante, fazia com que o processo de liderança acontecesse da maneira correta, digamos assim, mais eficiente, impactando lá na eficácia, nos resultados, né? Tentar entender esse comportamento dos indivíduos dentro das organizações. E as teorias situacionais, elas adentraram na seguinte situação: será que os indivíduos eles não se adaptam nos indivíduos como líderes, né? Será que eles não se adaptam às diferentes situações que acontecem dentro de um ambiente de trabalho, certo? Será que diante de um contexto ele precisa se adaptar para outra situação, ele precisa remodelar o seu perfil e tentar se adaptar? Então essas são consideradas as teorias clássicas que a gente vai conversar a partir dessa aula de hoje. A primeira teoria que eu falei no início da aula foi a teoria dos traços, né? Então, resumidamente, qual a ideia da teoria dos traços? A ideia é a seguinte, que as características de um líder, ou seja, para o indivíduo ele se tornar um líder, aquelas características que ele possui são características diferenciadoras, ou seja, são características singulares, que a maioria dos indivíduos eles não possuem, certo? E além disso, essas características singulares, né, elas não são construídas, elas não são, digamos assim, transformadas, modificadas, certo? Elas são características inerentes ao indivíduo, certo? Então, se ele é um líder em função desse contexto, dessa estrutura, dessas características que ele tem, ele só tem essas características porque ele nasceu com ela, certo? Então, essa é uma diferenciação muito importante, certo? Que esse processo de construção da liderança, ele não existia, né? Era algo que o indivíduo já trazia com ele. Só que, da mesma forma como eu conversei agora há pouco com o Leandro e com o Fagner, que eles reportaram, né? Você possui características, certo? Digamos assim, diferenciadoras, elas predispõem, certo? Dão uma maior probabilidade de que você possa ter um processo de liderança eficaz, de que você possa conduzir uma equipe de uma maneira adequada, certo? Mas ela não garante que esse processo vai acontecer dessa maneira. E foi em função disso, dessas, digamos assim, pequenas lacunas que existiam nessa teoria, certo? Que começaram a surgir algumas críticas com relação a essa teoria. Então, por que essas críticas elas surgiram? Primeiro, que as características, o indivíduo tem um conjunto de características, isso daí não vai ser um sinônimo de sucesso, certo? Então, por exemplo, eu ser autoconfiante, eu ser inteligente, ser carismático, isso daí não vai ser vai ser um sinônimo de que eu consigo conduzir uma equipe da melhor maneira possível, certo? Então, essas críticas, elas começaram a surgir, certo? Outro ponto observado, como eu remetei agora há pouco, é que para diferentes traços, para diferentes características, os indivíduos eles podem ser submetidos, podem ter sucesso dentro do mesmo contexto. Aí se faz aquele questionamento, opa, eles obtiveram sucesso, mesmo tendo características diferentes, porque foram as características que conduziram esse processo de liderança, ou porque existiam outras variáveis, né, como por exemplo, o Fagner falou, né, nessa relação com o ambiente organizacional, com a equipe em si, que também auxiliou nesse processo. Então, explicar um processo de liderança única e exclusivamente por características individuais que o indivíduo possui, não é uma garantia, certo? Então, nós aqui estamos em 19, né, 20. Então, nós temos características similares, né? Então, nós podemos ser carismáticos, nós podemos ser autoconfiantes, mas isso vai garantir que nós vamos ter um processo de condução de uma equipe da melhor maneira? Não vai. Alguns indivíduos vão conduzir esse processo de uma maneira melhor que outros, né? E vão existir outros fatores que vão ajudar a explicar
a essa eficácia, né? Porque indivíduos conduzem uma equipe melhor que outro, mesmo tendo, digamos assim, características semelhantes, certo? Para fechar aqui essa primeira teoria dos traços, né? Então, só voltando, esses traços, essas características, digamos assim, elas são uma base, né? Elas tendem a aumentar que o indivíduo possa conduzir uma equipe, mas ela não vai dar a garantia de que aquele indivíduo realmente vai conduzir uma equipe da melhor maneira possível. Então, às vezes, a gente, no ambiente de trabalho, às vezes tem um cara dentro da nossa equipe, né, que às vezes ele se destaca muito, ele é muito inteligente, ele consegue explicar, consegue falar, a gente pensa, esse cara, eu acho que ele conseguiria ser um excelente líder, certo? Mas aí chega num dado momento que essa pessoa, esse homem, essa mulher, assume um posto de liderança, e mesmo tendo um conjunto de características que o faziam ter condições de ser um líder, ele não consegue desempenhar da melhor maneira possível, certo? Então, as características que ele possuía, por mais que dessem uma robustez, uma predisposição de que ele poderia conduzir aquele processo, outras variáveis, né, dentro desse processo de interação, que não é simples, acabaram fazendo com que ele não conduzisse o processo da melhor maneira possível, não tivesse uma liderança eficiente, não entregasse resultados. Enfim. Certo, pessoal? Teoria dos traços, acho que sim, né? Com essa recapitulação, acho que a gente consegue abordar bem. Aí a gente, diante dessas críticas que surgiram, certo? Que eu mencionei agora há pouco, né? Que o Fagner e o Leandro reportaram também, respondendo aquela pergunta, adentrou-se na abordagem comportamental, ali a partir da década de 1950, né? Então o foco deixou de ser essas características que o indivíduo fazia, certo? E o foco passou a ser, digamos assim, de uma maneira sintética, 3 perguntinhas principais. O que o líder faz, certo? Como ele faz e por que ele faz. Então a ideia, a partir da década de 50, era tentar entender não só as características, né? A gente já sabe que as características elas dão uma predisposição para que o indivíduo possa conduzir uma equipe. Mas agora a ideia é, vamos tentar entender o que esse líder ele faz com a equipe, a forma como ele interage com a equipe, certo? Para fazer com que ela alcance os objetivos que ele deseja, que ele espera, que a organização espera, certo? Então, a ideia principal da abordagem comportamental, pessoal, é identificar os comportamentos responsáveis para o aumento da eficácia na condução dos liderados. Então, voltando, teoria dos traços. O foco era só nas características do indivíduo, certo? A gente viu que o foco nessas características do indivíduo, por si só, não garantem um processo de liderança eficaz, certo? Então a gente avança um pouquinho, além dessas características, vamos tentar entender como essa pessoa, ela conduz essa equipe, certo? O que ela faz, como ela faz, certo? Para tentar extrair os comportamentos que esse indivíduo tem e a partir desses comportamentos tentar traçar os perfis de liderança, certo? Dentro dessa abordagem comportamental, pessoal, digamos assim, a teoria clássica, né, que às vezes a gente remete dentro dessa abordagem comportamental, ela foi estruturada por White e Lipton, lá em 1960, né? Alguns dizem também que ela iniciou com Lewin, em 1939 ainda, certo? Mas eles foram considerados os expoentes dessas 3 ideias de liderança, né? Quais são essas ideias? A liderança autocrática, democrática e liberal. Primeira delas, liderança autocrática. O que é uma liderança autocrática, pessoal? Quando a gente remeter a esse tipo de liderança, a gente tem que pensar o seguinte: é um indivíduo que ele conduz a sua equipe, mas utiliza um mecanismo de controle muito grande, certo? Como assim um mecanismo de controle muito grande? Primeiro, ele centraliza muito o processo de tomada de decisão. Então, esse colaborador, o liderado, ele não tem a capacidade de emitir uma opinião, de emitir uma sugestão, certo?
Então, tudo passa pelo seu controle. Além de tudo passar pelo seu controle, esse processo de decisão, ele é extremamente centralizado. Então, quando a gente tem um processo de tomada de decisão extremamente centralizado, o canal de comunicação, certo? Ele não é horizontal, como a gente costuma falar. Esse canal de comunicação ele é verticalizado, de cima para baixo. Ou seja, em outras palavras, né, o líder manda e os indivíduos e os colaboradores eles precisam seguir com aquela, digamos assim, com aquela ideia, né, com o que foi proposto pela liderança principal. Então, quando a gente remete essa liderança autocrática, né, a gente remete, como eu gosto de fazer esse paralelo, né, histórico, digamos assim, ao sistema taylor-fordista, né, que o sistema era muito autoritário, em que os gestores, as lideranças ordenavam, né? Os colaboradores, eles não conheciam o processo, extremamente especializados, eles só deviam fazer aquilo que foi pré-determinado. Se não tivessem batendo a meta, existia uma cobrança. Então era um estilo muito controlador, que centralizava muito as decisões, certo? Então só voltando aqui, ó, controla tudo em relação à sua equipe, certo? Tudo tem que passar por ele, certo? Toda tomada de decisão, certo? Esse fluxo informacional, como eu mencionei para vocês, ele é extremamente verticalizado, sempre de cima para baixo. Outro ponto, não permite que os indivíduos apresentem contribuições, criações ou autonomia diante de alguma tarefa, comportamento ou meta. Então, é um estilo de liderança que, digamos assim, inibia o colaborador, certo? Ele não podia fazer absolutamente nada além do que estava especificado para ele fazer, certo? E se ele fizesse, aquilo normalmente ele seria repreendido, certo? Então esse foi um perfil de liderança que foi observado, né, com relação ao comportamento, certo? Outro estilo de liderança, pessoal, é o estilo de liderança democrático. Então, quando a gente utiliza esse termo, né, democracia, é aquele que possibilita que os colaboradores, digamos assim, eles participem, certo? Então vamos pegar os pontos aqui, ó. Preconiza a participação efetiva de todos, tanto em relação às decisões, quanto em relação às tarefas. Quando a gente remete nesse estilo de liderança democrático, é aquele colaborador que ele possibilita que a gente converse com ele, certo? Ele dá essa possibilidade, ele dá essa abertura que a gente converse com ele, que a gente fale com ele, seja com relação ao processo, para tentar buscar uma otimização, certo? Seja com relação a um problema pessoal que a gente tem, que a gente não está conseguindo desenvolver o trabalho. Então, ele permite essa abertura, né? Normalmente, pessoal, o líder democrático é um estilo de liderança que passa por um conceito, né, de empatia também, né, de tentar se colocar no lugar do colaborador, certo? De possibilitar entender a situação que aquele indivíduo está passando. Então, se ele está passando por uma situação que o impede de auxiliar no processo, de auxiliar na obtenção de uma meta, então, tudo bem, então vamos dar um tempo, vamos tentar reorganizar a equipe para que você se recupere, enfim. Então, ele permite essa possibilidade, né? Ele entende um pouco o colaborador, certo? E escuta principalmente, né? Então, quando a gente vem desse líder que tem um perfil mais autocrático, que ele gosta de ordenar, gosta de mandar, que é um sistema de comunicação extremamente verticalizado, certo? Que não permite que esse colaborador ele tome decisões ou que auxilie na tomada de decisões, a gente vê quase que como oposto aqui no líder democrático, né? Que permite que esses colaboradores eles participem, certo? Que eles contribuam, que eles otimizem o processo. Então, dentro dessas analogias que a gente faz dentro da engenharia de produção, um estilo de liderança democrático, ele emergiu com o sistema Toyota de produção, né? Que permitia que os colaboradores, eles auxiliassem nesse processo, buscassem a otimização constante do processo. Caso acontecesse algo errado dentro do processo, eles tinham autonomia para parar. Aqueles colaboradores, eles se sentiam mais envolvidos, mais engajados, certo? Então, se a gente quiser armazenar esses estilos de liderança, tomando com base os sistemas produtivos clássicos, remeteu ao líder autocrático, a gente remete a um sistema taylor-fordista, né, que era tudo mais controlado, que o colaborador não podia auxiliar,
certo? Quando a gente tem um líder democrático, a gente já remete a um sistema Toyota de produção. E que esse envolvimento, essa participação era muito maior, né? Porque era uma das premissas do modelo, né? Para que a gente consiga buscar a otimização constante do processo, a gente precisa que os nossos colaboradores, eles tenham autonomia, eles participem, né? Eles engajem, eles consigam agregar valor ao nosso processo, certo? E o terceiro estilo de liderança, pessoal, é a liderança liberal, certo? O que é esse estilo mais liberal, né? É aquele líder que não exerce influência sobre o grupo e permite que ele se manifeste e influencie nas tarefas e decisões de maneira que quiser, sem direcionamento. Às vezes a gente não consegue entender como pode ser uma liderança dessa maneira, né? Então eu pego sempre o exemplo, eu não sei se vocês chegaram a estudar o sistema Volvismo, certo? O modelo Volvo de produção. Então, qual era a ideia do modelo Volvo de produção? A ideia era trabalhar com os profissionais o mais capacitado possível, certo? E aqueles próprios profissionais, quando agrupados para desenvolver um projeto, eles tinham tanta autonomia que não precisava de uma figura principal de liderança, certo? O líder funcionava como quase que uma figura simbólica, certo? Apenas para tentar coordenar de alguma maneira o grupo. Mas era a equipe, certo, de projeto que buscava desenvolver da melhor maneira possível os projetos ali, digamos assim, pré-determinados para cada equipe, certo? Então, outro ponto que a gente pode fazer a comparação aqui, pessoal, é com relação à competência, certo? E o nível de conhecimento de cada colaborador, certo? Então, no líder autocrático, normalmente é um sistema um estilo de liderança que remete a atividades mais, digamos assim, operacionais, em que são perfis de colaborador que muitas vezes eles não têm um conhecimento, digamos assim, teórico de conteúdo grande, certo? Que eles estão ali apenas para executar movimentos, para fazer movimentos repetitivos, que não tem que pensar absolutamente nada, são atividades puramente operacionais. Certo? No líder democrático, não. Você já tem um perfil de colaborador que já tem um nível de competência maior, né? Que reflete, que busca a tomada de decisão, que traz seu conhecimento, certo? Que tem capacidade de contribuir. E a liderança liberal, né? Normalmente a gente remete a um perfil de liderado ou de colaborador em que ele domina absolutamente tudo, né? Que tem um nível intelectual muito elevado, certo? E que precisa apenas que se juntem diferentes intelectos, né? E que esse líder, quase que essa figura simbólica, faça esse processo de coordenação. A pergunta que eu tenho para vocês é se deu para ficar claro essa diferenciação entre esses três estilos de liderança. Deu para ficar claro aí para vocês, pessoal? Sim, professor Juan, bem claro. Perfeito. Aí a segunda pergunta que eu tenho para vocês é, na opinião de vocês, tem algum estilo entre esses três aqui, né? No que tange essa primeira teoria da abordagem comportamental. Será que tem algum que é melhor do que o outro? Será que tem algum que é mais adequado que o outro? Vocês poderiam me ajudar nesse sentido? Eu diria que depende do... Eu estava pensando aqui, Juan. Eu já passei pelos três realmente em algumas situações que eu tive o liberal, mas a equipe não tinha esse perfil, né? Acabou não tendo o melhor resultado que poderia da equipe. Então, acho que vai muito direcionado para o objetivo, para o resultado que a equipe tem que entregar, né? Eu não diria que não existe o certo e o errado, né? Eu acho que depende muito do processo. Professor, E lógico, assim, no né? meu olhar... Desenvolvendo... E assim, eu acho que um pode complementar o outro, né? Para buscar o desenvolvimento e a entrega do resultado da equipe. Concluído. Andréia? Obrigado, Andréia. Professor, no meu olhar, assim, eu acho que o líder que eu acho que deveria ser mais... assim, um modelo de líder mais assertivo, né? Seria o líder democrático, porque, ao meu ver, o líder autocrático dá aquela sensação de
de peso, sabe, na equipe, porque eu já tive líderes assim, e o líder liberal acaba que fica tudo muito solto, né? Então, ao meu ver, acho que o líder democrático seria o mais assertivo para uma equipe, né? Mas quando você fala no líder democrático, você traz muito para a sua realidade, né? Isso, ao meu ver, eu consigo trabalhar melhor assim, sabe? Porque eu acho que um líder que envolve a equipe, que instiga a participação de todos, que permite que a equipe tenha a participação no desenvolvimento, traz a equipe mais para participar efetivamente dos processos, eu acho que os resultados são mais sólidos. Já aquele líder que não direciona, que não te norteia, acaba que fica tudo muito solto, né? E se a Isso. equipe não tiver maturidade, igual a Franciene falou, talvez não seja muito legal, né? Isso. E assim, Mais alguém? uma experiência, né, só complementando a minha experiência, né, ano passado, eu até identifiquei agora que eu tinha um líder liberal. Só que a equipe, boa parte da equipe, 80% era operacional, né? Isso. Então, a turma sentiu muito. E uma das maiores reclamações de feedback era exatamente a falta de direcionamento. Isso. Então, a equipe exigiu direcionamento, enquanto o líder queria que a equipe tivesse as iniciativas, né? Só que na nossa realidade, como tudo é para ontem, né? Isso. Acabou não tendo tempo de desenvolver essa equipe, né? E tivemos algumas perdas, né? Aliás, minha equipe não, isso aconteceu na China, tá, gente? Desculpa aí. E aí acabou se perdendo alguns profissionais por causa desse conflito de liderança, né? Então, assim, eu estava até analisando aqui, é muito interessante, né? Quando você fala aí o perfil da liderança ou da equipe, né? Quando a gente pensa... Porque na teoria é tudo um cenário, né? Eu posso desenvolver a equipe, vou ter tempo de desenvolver a equipe, Isso. né? E, na verdade, quando a gente está lá na área, não é assim. Então, acho que também cabe na parte quando a gente faz a conexão com a primeira etapa da aula do desenvolvimento do líder, além das características de tipo, né? Mapear, né, os líderes, desenvolvê-lo para estar jogando, assim, acho que a empresa, ou as pessoas, né, o RH, cada líder na cadeirinha certa, naquele Isso. momento, para ter o melhor resultado. Exatamente. Então, pegando as respostas da André e da Fran, não existe um estilo de liderança, pessoal, mais indicado, certo? Por que não existe um estilo de liderança mais indicado entre esses três? Lembrando que eu estou comparando os três, certo? Porque a gente tem que entender, tanto o que a Andrea falou quanto o que a Fran falou, a gente tem que entender o contexto, certo? A gente tem que entender primeiro quais são os objetivos da equipe. O que é que aquela equipe precisa fazer? Qual o tipo de produto final que ela entrega, certo? Identificado isso, a gente vai para o que é mais importante quando a gente fala em liderança, né? Que são os liderados, certo? Qual o perfil desses liderados, certo? Qual o nível de conhecimento, qual o nível de competência desses liderados, certo? Então, para que a gente, digamos assim, possa dizer que um perfil é mais indicado que o outro, a gente precisa saber qual é o perfil da equipe, certo? Que vai ser liderada, e além disso, quais são os objetivos que aquela equipe vai precisar atingir. Eu vou pegar um exemplo que eu acho bem basilar para tentar entender esse contexto. Vamos pegar aqui uma liderança, um líder democrático com um líder liberal. Aí a gente remete ao sistema Taylor-Fordista, certo? Que o indivíduo ele só devia saber o seu processo, aquela meta de produção lá em cima, produção em larga escala. Um líder liberal e um líder democrático é adequado? Um perfil de colaborador daquele? Não. Certo? Aí a gente trabalha, em dado momento, gerindo uma equipe, e dentro dessa equipe, o nível operacional é um nível em que os indivíduos têm um perfil de capital intelectual mais baixo, tem um nível de escolaridade mais baixo, certo? A gente vai fazer com que esse perfil de colaborador
que ele normalmente é até mais bruto, digamos assim, a gente vai trazer um perfil liberal ou democrático para um indivíduo, para uma equipe que tem essa característica predominante, certo? Então, muitas vezes, pessoal, o problema num processo de condução de equipe, ela não está relacionada nem ao líder em si, nem às características daquele líder. É às vezes que, digamos assim, o casamento que existe entre esse líder que foi escolhido, que ele foi escolhido em função de ter dadas características, certo? Seja ela qual for, seja um líder democrático, liberal, enfim, certo? E tem a equipe, o outro lado, certo? Qual é o perfil dessa equipe? Se esse casamento não acontece, se cai diante do que a Fran falou, por exemplo, é um líder com perfil liberal, então ele está acostumado que os colaboradores sejam proativos, certo? Que vão atrás, que não precisa de orientação, que eles conseguem caminhar com as próprias pernas. Só que aí a gente tem um perfil de colaborador, certo? Que não tem essa capacidade, não digo nem tanto de proatividade, né? Mas que precisa de algum processo de condução, precisa de algum direcionamento para não ficar perdido, para não ficar girando no mesmo lugar, certo? Então, quando a gente tem perfis tão diferentes, né, dos colaboradores com o líder, o choque, digamos assim, vai acontecer. E o desenvolvimento daquela equipe, o processo de condução e o trabalho e atingir os resultados não vai acontecer da maneira como deveria acontecer. Certo? A Fran levantou a mão? E só um complemento, Juan. E como eu disse, 80% da equipe era operacional e experiência, né? Você acaba sobrecarregando esse próprio líder, e o processo acaba sobrecarregando a outra parte da equipe, né? E você acaba tendo um processo, né? Uns desmotivando, outros não, agarrando, dizendo assim, não, a gente vai mudar e tal, e acaba que fica todo mundo meio perdido, né? Tem essa influência também, porque você tem ali uma turma de 20% que é proativo, né? Que se identifica com aquela liderança, só que acaba sendo sobrecarregada, Isso. né? Pela parte da equipe que é mais operacional e até pelo próprio líder que se identifica com aquela equipe e acaba demandando, né? E você acaba chegando até, às vezes, no esgotamento físico do indivíduo, né? Então, isso influencia, a gente pensa que não é tão importante, mas influencia fortemente Isso. em todo o contexto, né? Todo o desenvolvimento da equipe. Aí a gente entra em outro componente, né? Será que esse indivíduo que é o líder, ele vai querer se adaptar? Muitas vezes, rapidamente, ele consegue mapear essa equipe, certo? Ele sabe que ele vai precisar fazer alguma coisa diferente, né? Mas aí ele fica naquele questionamento. O que me fez chegar até aqui foi liderando dessa maneira, certo? Será que vale a pena eu mudar meu perfil para me adaptar a essa equipe? Ou se é melhor eu procurar outro lugar, certo? Então, esse processo de condução de equipe, pessoal, ele não é um processo tão simples, né? A gente viu anteriormente que as características, elas predispõem que o indivíduo pode ser um líder, certo? Aí depois disso a gente entra em outros fatores que precisam ornar para que esse processo de condução de liderança ele aconteça. Então, às vezes, quando a gente está dentro de um ambiente de trabalho, né, muitas vezes vem um profissional que, quando a gente analisa o currículo, a gente vê assim, não tem como dar errado. Absolutamente não tem como dar errado. Olha o quanto ele ou ela é bom, certo? Então vai dar super certo. Só que aí entra muitas vezes nesse choque, né? Muitas vezes existe esse conflito que no curto prazo muitas vezes não é visto, certo? Porque às vezes a empresa, a equipe consegue entregar os resultados, meio que aos trancos e barrancos consegue ali entregar os resultados, mas no longo prazo não é um estilo de liderança, quando existe esse choque, né, que se sustenta, certo? Então o que a gente precisa extrair desses estilos de liderança com base no comportamento é que, para ser o estilo mais adequado ao ambiente, a gente precisa conhecer aquele ambiente, né? Conhecer os objetivos organizacionais, conhecer os objetivos específicos da equipe, traçar o perfil dos colaboradores, né? Para que a gente não possa, como gestor, escolhendo um líder, digamos assim, fazer uma escolha que vai trazer problemas, né?
Então, às vezes a gente tem uma equipe que tem um perfil, então a gente precisa de alguém com dadas características que vão potencializar aquela equipe. Exceto se você quiser demitir toda a equipe e contratar novos colaboradores. Né? E a gente sabe que esse processo é muito mais oneroso que, do que na teoria a gente explana assim. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Tranquilo, né? Antes de chegar nesse próximo ponto, eu não detalhei muitas características, falei superficialmente, né? Mas, por exemplo, alguém já lidou com um líder autocrático? Um estilo de liderança desse tipo? Caso sim, quais eram as características que vocês observavam? Não é para dizer o nome nem onde foi, né? Mas as características que vocês observavam, o quanto aquilo impactava positivamente ou negativamente na atividade de vocês. Alguém pode ajudar nesse sentido? Bom, alguém falou? Não sei, eu estou à espera de vocês. Tá... Bom, vamos lá de novo. Vai lá, Opa, tem alguém. Vai não, vai, Antônio, depois eu falo. Não, vai lá, meu gerente. Tem que fazer pesquisa, né? Pra me fechar. Que isso, vamos participar aí, ajuda aí. Boa noite, né? Boa noite. Oportunidade de trabalhar nesse sentido, né? Com esse perfil profissional. Aí, não deu muito certo trabalho aqui, não. Trabalho isso aí, tudo claro. Cidadão, né? E literalmente era desrespeito. Eu gosto de opinar. Eu acho que líder democrático ficaríamos aí, né? Não deu muito certo, sabe? Se alguém fosse opinar, passava por. Recebia, né? Alguma resposta de ignorância, era dado por não conhecer do processo. Então não fica legal lidar autocrata, está desenvolvido aí. Isso. Isso são muitos relatos que acontecem nesse sentido, né? Às vezes você vai opinar com alguma coisa e recebe digamos assim, um feedback altamente ignorante, para não utilizar outro termo, né? Então, esse estilo de liderança, ele remete a algumas características como essa, né? Por exemplo, quase que uma aversão a quando o colaborador ele vai dar alguma sugestão, né? É como se o colaborador estivesse passando por cima da autoridade dele. E é uma situação bem, vou dizer, no mínimo chata, né? Porque você quer ajudar, você quer melhorar alguma situação e você recebe quase que uma voadora, digamos assim, uma expressão lá do Nordeste, uma voadora do nada, uma coisa que você quer otimizar, que você quer melhorar, né? Fran? Oi, primeiramente, obrigado, Antônio, show de bola, é isso aí. Então, eu vou passar aqui, Juan, para o democrático, né? Teve a contribuição. Posso? Teve a contribuição? Pode ser. A experiência que eu tive foi muito similar um tempo atrás aí do autocrático, né? Então, o Antônio contribuiu aí. Bom, eu queria trazer que eu tive uma experiência há um tempo atrás de uma líder que ela era democrática e identifica aqui umas linhas também de liberal, né? E eu acredito que foi a melhor experiência, foi a melhor experiência que eu tive como profissional, né? Ela sempre motivou a participação de todos, né, a contribuir, a pensar, né, na solução das situações, dos cenários que se colocava à sua frente, né, expunha problemas, né, quando era de todo o grupo, de forma que todos contribuírem, né, e propor soluções. E isso foi muito bom para a turma, né, porque você
conseguia ver o desenvolvimento de cada um dentro das suas características pessoais, né, das suas aptidões e a evolução do grupo. E eu digo aqui, hoje eu digo agora que, quando a gente aprofunda mais aqui nas características do líder liberal, né, ela também conseguia mapear dentro da equipe quem tinha o perfil de liberal, porque era uma equipe operacional e desenvolvimento, né, então ela conseguia fazer esse mapeamento das pessoas que ela poderia dar mais liberdade, dessas pessoas que tinham que ir lá, né, contribuir, essas pessoas que influenciavam a equipe também, né, internamente, então ela conseguia mapear e direcionar essas pessoas a se desenvolver e até influenciar positivamente nos próprios integrantes da equipe, né? Então foi uma excelente experiência, muito aprendizado, né, tanto para a vida profissional como pessoal, né? E a gente tinha resultados sustentáveis, né? Então não era aqueles altos e baixos, né? Naquele gráfico de serrote. Você tinha ali uma estabilidade, as entregas de forma sustentável e a evolução dessas entregas ao decorrer do tempo, né? Então acho que foi muito positivo, né? Eu acho que eu acredito que seja até o que busca, né? Eu poderia dizer assim, que uma liderança que busca ali características de cada modelo e sabendo adequar a cada indivíduo dentro do processo para desenvolvê-lo. Então, essa aí foi uma experiência excelente. E depois, essa mesma equipe, Juan, se você me permite, teve uma mudança, né? Então, essa líder cresceu dentro da equipe, saiu, e aí trouxeram alguém de fora que era um líder liberal, né? E aí a gente tem a experiência que, como ele não conseguiu identificar cada ponto de cada um, onde estava desenvolvendo, quem precisava ali daquele direcionamento, né? Faz isso, você tem que entregar, sua meta é essa, X, né? Então, acabou aí, aquela mesma equipe que vinha entregando resultados sustentáveis há vários anos, né? Trouxe uma proposta diferente que ele viveu em outra empresa, né? E trouxe essa receita pronta para cá. E aí teve aquele conflito, né, de métodos, não ficou claro que era para ser entregue, então algumas pessoas da equipe conseguiram se adaptar, outras não, ficaram perdidos, né? Aí vinha muito aquela palavra, eu preciso de direcionamento, eu estou sem direcionamento. Nessa época, até um exemplo aqui, 70% da equipe pediu para sair da equipe, né? Então foi uma situação assim bem bem adversa, né? E dentre isso acabou que veio outras pessoas e foram saindo, foi repondo, então teve esse choque de conflito, né? Talvez, se aí tivesse esse líder liberal, né? E eu digo uma coisa, uma pessoa maravilhosa, tá? A pessoa, assim, espetacular, mas realmente a forma de liderança e a característica da equipe não deu casamento, como você falou. Né? E depois esse líder ele foi para outro canto, e aí você tem uma equipe só de especialistas, né? Só de turmas assim que tem a característica mesmo de estar resolvendo problema, tem um grau de instrução maior, foi preparado para isso, aí você vê esse mesmo líder conseguindo fazer uma entrega mais sustentável, tá? Não sei se eu baguncei muito, mas era isso que eu queria contribuir. Não, perfeito. E só pegando mais um ponto do que você falou, nessa transição de liderança, vocês devem ter percebido bastante a mudança no clima organizacional, né? Quanto se configurava o ambiente quando existia um estilo de liderança que extraía o melhor dos colaboradores, certo? Que era esse democrático, mas tentando entender um pouquinho de cada colaborador para desenvolver, né? Para potencializá-lo. E quando sai um perfil de liderança como esse, em que o mecanismo está funcionando da melhor maneira possível, digamos assim, a estrutura e o método está pronto, né? Que muitas vezes é aquela história em que está ganhando não se mexe,
mas vem outro líder com outro perfil, com outra bagagem, digamos assim, e tenta introduzir os seus métodos, né? Então, acho que você deve ter percebido também essa mudança no clima organizacional, né? No começo, nem tanto, mas a partir do momento que o tempo foi passando, que não existiu o casamento, que não existiu o match, e o ambiente na equipe muda, né? Então, são fatores que uma mudança de liderança, um perfil de liderança que não casa com a equipe, acaba gerando um comprometimento em uma equipe que vem trabalhando no nível de excelência há anos, certo? E de repente, nem tão de repente assim, mas acaba não entregando os resultados que anteriormente elas entregavam, certo? A Andréa está por aí ainda, ela tinha mencionado que ela tinha passado por um perfil de liderança antes autocrático e depois o democrático, e que o democrático era o que mais se adequava à realidade dela. Tá por aí, Andréa? Acho que não, né? Deve estar no coffee break. Foi pro coffee break. Então, beleza. Então, aqui a gente finaliza, pessoal, essas três abordagens, né? Tentando extrair dessa discussão que precisa existir o casamento do perfil de liderança do líder com os liderados, certo? Não é um perfil é mais indicado que o outro. Não, a gente precisa entender aquela equipe, o tipo de profissional que a gente tem, certo? E para tentar ter esse casamento, né? Que com esse casamento, a gente delineando o caminho para que ele aconteça, existe uma tendência de que o processo de liderança, né? A condução da equipe, e principalmente entregar os resultados. Então, quando a gente busca um líder, é para que ele faça com que aquela equipe entregue ou continue entregando os resultados. Quando esse casamento ele está mais alinhado para acontecer, existe uma tendência maior de que o processo aconteça de uma maneira mais fluida, né? E isso a gente precisa prestar bem atenção. Não só na escolha, né? Mas muitas vezes em fazer alguns ajustes ao longo do processo. Então, às vezes, a gente já escolheu um líder, o profissional é muito bom, não está dando certo com a equipe. Será que o problema é a competência daquele indivíduo ou é esse casamento que não aconteceu? Será que se a gente fizer uma remodelação, encaixar ele em outra equipe, como foi o caso que a Fran falou, que conseguiu dar um casamento maior, os resultados começaram a ser entregues com ele em outra equipe, certo? Então, essa análise do todo é preciso ter, né? Então, muitas vezes a gente trabalha, a gente não tem essa noção, né, esse entendimento do quanto esse processo de condução que precisa existir dentro da gestão de pessoas, ela é de extrema importância. Certo, pessoal? Essa daqui são os estilos de liderança, digamos assim, dentro da abordagem comportamental, são os mais conhecidos, certo? Obviamente que a gente vai falar sobre outros, mas essa classificação, líder autocrático, democrático, liberal, é uma classificação que a gente vê muito, certo? A segunda classificação, pessoal, foi alicerçado também a partir dessa abordagem comportamental clássica, né, do líder autocrático, democrático e liberal, e foi desenvolvida uma classificação, certo? Do estilo de liderança sendo orientado para as pessoas, certo? E para a produção ou para o serviço disponibilizado pela organização. Então, quando é um estilo orientado para as pessoas, quais são essas características, né? Controla tudo em relação à sua equipe. Opa, quando a gente vê controla, centraliza, a gente já relaciona uma abordagem mais centralizadora, né? Mais autocrática, certo? Não permite que os indivíduos apresentem contribuições, criações ou autonomia diante de alguma tarefa, comportamento ou meta. Então, ele faz esse controle mais amplo, relacionando sempre, traçando paralelo com a abordagem mais autocrática, né, em que o indivíduo busca centralizar todas as decisões. E aqui orientado para a produção, pessoal. É focado na tarefa e ressalta os aspectos técnicos e práticos do trabalho. Define a estrutura, o papel do líder e dos outros, com foco no objetivo a ser traçado. Então, esse daqui, a gente já vê uma mistura, certo? Das lideranças democráticas, né, que permite essa participação, adentrando um pouquinho no viés da liderança liberal, né? Então, quando a gente tem um perfil de um líder, né, que busca orientar, que otimiza o processo, permitindo a participação dos colaboradores,
ou então que para determinados indivíduos deixa ele bem à vontade para desenvolver, esse indivíduo mistura características democráticas e liberal. Então, por essa classificação aqui, ele se encaixaria perfeitamente como estilo de liderança que é orientada para a produção, que é orientada para os resultados, para melhorar os objetivos, ou melhorar, digamos assim, o caminho para atingir os objetivos. Essa diferenciação aqui, tranquila, pessoal? Essa aqui não é muito usual, digamos assim, mas também é uma classificação que se encontra, né, e que é extraída principalmente daquela abordagem comportamental clássica, autocrática, democrática e liberal. Certinho aqui? Tranquilo, né? A partir daquela discussão que nós tivemos, fica mais fácil entender essa diferenciação. E para finalizar a aula de hoje, algumas dessas perguntas eu não quero que vocês respondam, a maioria delas, as principais delas, a gente já conversou, mas uma das formas de a gente tentar começar a traçar o perfil de liderança, seja o nosso, digamos assim, líder direto, ou a liderança como toda da organização, é tentar começar a enxergar como funciona o processo de comunicação, certo? Será que essas lideranças permitem que os colaboradores, digamos assim, contribuam? Eles dão abertura? No meu processo, em específico, o meu líder, ele possibilita que eu tenha esse contato. Mas existe uma outra unidade produtiva, uma outra equipe em que a gente conversa diretamente, mas que o líder daquela equipe não permite, certo? Então que vocês, dentro do ambiente de trabalho de vocês, tentem fazer essa análise, né? Não é uma tarefa, não é nada, mas é a título de curiosidade, né? Será que dentro do ambiente de trabalho de vocês existe uma diferenciação muito grande no mesmo nível hierárquico ali, no que tange a esse processo de liderança? Será que em outras equipes de trabalho esse processo de comunicação ele é aberto? Ele possibilita essa contribuição? Certo? Para que a gente possa tentar ter uma visão do todo, né? E muitas vezes, dentro dos ambientes produtivos, dentro das empresas, às vezes a gente muda de processo, né? Sai de uma equipe para outra, e como engenheiros de produção, né? Estudando engenharia de produção, o ideal é que dentro de um ambiente produtivo, por mais que a gente não consiga dominar todas as variáveis, que quando possível a gente tente analisar o todo, né? Tente ter uma visão do processo, tente conhecer um pouco sobre o processo de uma maneira holística, além daquilo que eu já faço, tente entender os canais de comunicação, como eles acontecem, o perfil dos líderes nos diferentes setores, certo? Obviamente que a gente não consegue dominar tudo dentro da empresa, né? Mas a ideia, sempre como engenheiro de produção, é tentar saltar um pouco os olhos para além do processo e da minha equipe que eu, digamos assim, permaneço ou pertenço atualmente, certo? Tentar ver, pessoal, como é que acontecem esses relacionamentos, né? Certo? Tentar traçar esses perfis e entender se esses relacionamentos eles estão impactando positivamente no aspecto motivacional, por exemplo, né? Como a condução dessa equipe está impactando. Então, muitas vezes a gente está dentro de uma atividade, ela é um pouco mais operacional, mas de repente a gente é saltado a um papel de líder, seja de coordenador, de um supervisor, de repente a gente se depara com um processo de liderança à nossa frente, até na última aula, onde vocês reportam uma situação como essa. Se a gente tem que estar preparado que a qualquer momento isso pode acontecer, certo? Principalmente se a gente é um profissional que a gente busca se capacitar, crescer, em dado momento a oportunidade ela pode chegar. Então, quando essa oportunidade chega e a gente conhece um pouquinho da equipe ou das outras equipes, a gente consegue minimizar os impactos de que um processo de transição como esse, ele pode acontecer, certo? E tentar identificar se a empresa que vocês trabalham, a equipe, tem algum sistema de recompensa, algum sistema de punição, certo? E se existem esses sistemas, tanto de recompensa, né, quanto de punição nem tanto, depende, isso é mais antigo, né, mas principalmente os sistemas de recompensa, certo? Será que eles funcionam da maneira adequada? Façam essa reflexão, se eles existem, né? Digamos assim.
eles agregam, fazem com que os colaboradores eles fiquem motivados, aumenta a produtividade dentro de uma equipe, para que vocês possam começar desenvolvendo, né, esse olhar, certo, dentro de vocês. E aqui, não precisam falar, né, mas tentar ver o perfil do líder de vocês atualmente, né, tentar identificar as características dele, certo? Como ele lida com as diferentes situações, se ele tem um estilo de liderança que puxa mais pro... ele é mais democrático, ele é mais liberal, certo? Ele é mais autocrático. Então, traçar esse perfil de liderança é até importante para saber o momento ou se eu posso falar ou não. Então, se hoje eu estou lidando com um perfil mais autocrático, será que vale a pena eu repassar para ele essa informação, certo? Essa contribuição, ou se não é melhor eu tentar, sei lá, otimizar essa solução, esperar um pouco, esperar uma substituição, esperar uma reunião, esperar um projeto, para que a gente possa entender os momentos certos, né, pessoal? Muitas vezes a gente tem que tentar entender o time das coisas, né, o momento certo para a gente tentar propor uma solução, a partir sempre tomando com base o comportamento da liderança. Certo, pessoal? São 8h20. Essas reflexões são para vocês levarem, né? Para tentar, vocês que já trabalham, tentar fazer esse mapeamento dentro dos ambientes laborais. E uma dica, né, que é sempre importante, a gente, ao longo da nossa vida profissional, a gente trabalha com diferentes perfis, certo? Então, a gente começar a ver o que dá certo com um, o que não deu certo, as qualidades de um, os defeitos, o que eu posso fazer, isso eu faria, isso eu não faria. E nisso a gente vai, digamos assim, enchendo a nossa bagagem, né? Enchendo a nossa bagagem, até que quando a gente chegue num ponto, né, de liderança, que a gente precise coordenar uma equipe, conduzir uma equipe, a gente já tem uma bagagem que a gente pode se espelhar para não ser pego de surpresa, né? Porque a ideia sempre é minimizar tudo que pode comprometer um processo de condução de uma equipe. Certo, pessoal? Tranquilo para vocês? Dei um okzinho aí para mim, por favor. A Marta deu retorno. Precisa de um feedback maior que a gente está caminhando para o final da aula. A Fran deu retorno. Emanuel deu retorno. Cícera deu retorno. Show de bola. Partiu o feriado. Mas antes disso, deixa eu fazer aqui a chamada. Certo? Deixa eu só parar aqui de compartilhar aqui minha tela. Interromper aqui a gravação.